I've been in your words. Looking for sure. Olá, amigos do JLCast, tudo bem? Espero que todos estejam aí com muita saúde. Hoje, uma data especial, né? Como vocês estão notando, um novo estúdio do nosso programa. E hoje também um convidado mais do que especial aqui para o nosso programa em si, uma pessoa que faz parte da história da JL Ramos, né? Contabilidade. Um cliente e, acima de tudo, um amigo. Realmente um parceiro que esteve com a gente desde aí do início do nosso escritório, que por muito tempo está nessa caminhada aí conosco do nosso dia a dia. Então, espero que vocês desfrutem aí desse novo cenário, desfrutem do bate-papo. É um convidado com uma gama enorme de conteúdos. Já falei para ele que ele é o cara mais empreendedor que eu conheço. Não conheço outra pessoa mais empreendedora que ele. Mas antes de a gente apresentá-lo, quero passar aqui a palavra para o Vinícius, que vai dar aí o nosso tema de hoje e apresentar o nosso convidado. Beleza, Vinícius? Tudo de novo, casa nova. É isso aí. Tudo bom, pessoal? Mais uma vez, bom estar com vocês. E hoje a gente está de casa nova para um convidado muito especial. Vocês vão conhecer um pouquinho do Paulo, o Paulo empreendedor, o Paulo empresário, um Paulo que nos inspirou durante todos esses anos, né, Léo? E a gente sempre fala sobre isso, como o Paulo, a Forteplan, e aí o Paulo vai explicar um pouquinho mais um pouco do que é a Forteplan, mas vocês vão entender como a Forteplan sempre inspirou a JL Ramos no desenvolvimento e no crescimento. Por isso, Paulo, bem-vindo ao JLCast. Obrigado a vocês ao convite. Eu estou muito honrado de estar aqui, de poder participar da história da JL Ramos, de poder conhecer, né, vocês desde lá de 2012, naquele escritório lá perto do Terminal Central, de ver a chegada do Vini, do projeto. É emocionante para mim ver quanto vocês evoluíram na carreira como profissionais e, por que não, como empreendedores também. Muito feliz, espero que o pessoal goste aí do nosso papo, né? Eu espero contribuir com a sua audiência. Bacana, bacana. Paulo, cara, nossa história começa em 2012, como você mesmo disse, e ela não começa com você. Ela começa com o seu irmão, o Marcos. Tinha uma empresa com a gente e um dia ele falou para mim, Léo, tem um irmão lá que ele quer abrir uma empresa para ele. E ali começa uma história, né, nós éramos muito pequenos na época, né? Vinícius, acho que nem... Você não estava nessa época ainda, né? Nessa época não. Então, era pequeno, a gente tinha na casa de 10, 15 clientes, realmente, naquela época, e a Forteplan veio pequena também, lembro muito bem, e 1 ou 2 anos depois aí, a coisa deslanchou, e eu queria que você contasse pra gente um pouquinho de como foi você... de onde surgiu a inspiração de ter a Forteplan e qual que era a sua ideia inicial de ter a Forteplan naquele período que você nos procurou? E bem, quando o Marcos me falou de vocês, acho que tinha uma empresa anteriormente que eu era sócio dele que chamava Abitel. Acho que eu não posso falar de toda a minha história, tudo aquilo que a gente vai falar sobre Forteplan sem uma data. Eu adoro datas, né? Eu sei quando eu nasci. Todo mundo sabe, acho que todo mundo aqui sabe quando nasceu. Deveria saber. Eu sei quando eu fiz uma mudança de vida, né, quando eu me tornei cristão, eu também lembro dessa data. Eu sei quando eu me casei, né, também lembro muito bem essa data, minha esposa lembra. E eu sei quando a minha vida mudou, quando aconteceu uma grande mudança de carreira para mim, que foi dia 13 de julho de 2011. Eu vou contar só essa parte do 13 de julho. Fica à vontade, tranquilo. Eu tenho uma carreira que ela é meio que dividida em 3 grandes empresas, a gente pode dizer. É o Banco HSBC, umas empresas do Grupo Constantino e a Visanet, ou Cielo. Então eu vivia num mundo empresarial onde eu tinha um bom cargo, onde eu tinha um bom salário, onde eu conseguia viajar para o exterior 2 vezes por ano, onde eu tinha um plano de saúde maravilhoso, né,
onde eu tinha várias vantagens ali. E, de repente, no dia 13 de julho de 2011, eu fui desligado dessa empresa. Eu fui demitido da empresa. Assim, normal, faz parte do jogo, tal, você ser demitido. Só que tinha um problema. Um problema que aí, eu não sei, quem está ouvindo a gente, está lá, e SLT, saiba que isso pode chegar até você também. Isso é importante que você entenda. Porque meu nome não era Paulo Sérgio de Araújo. O meu nome era o Paulo da Cielo. Então, eu não tinha carro porque o meu carro era da Cielo. Eu não tinha celular porque o meu celular era da Cielo. Eu não tinha e-mail porque o e-mail era da Cielo. Eu não tinha computador porque o meu era da Cielo. Eu não tinha nada. Eu não tinha nada. O Paulo Sérgio não existia. Existia o Paulo da Cielo. E chega um momento que os ciclos mudam e o meu ciclo acabou na Cielo. E eu me vi, de repente, com 45 anos na época, tive que ser levado, tive que pegar carona para ir até em casa, tive que chegar lá, fazer um e-mail, tive que alguém me levar no shopping, comprar um celular, tive que comprar um carro, eu não tinha nada. E o mais complicado, além disso, eu tinha um apartamento financiado, tenho 2 filhas, né, e esposa, e nenhuma das 3 gerando renda. Então eu me vi num momento assim muito difícil da minha vida, um momento complicado, um momento traumático. Eu lembro até hoje da data, do sentimento que eu senti. É lógico que eu chorei, porque meu mundo era em torno da Cielo. Eu costumo brincar com algumas pessoas que me conhecem, que participam comigo hoje, que eu vivia em Versalhes. Quem conhece a história de Versalhes sabe muito bem. Versalhes é um castelo do rei Luís XIV, 15, 16, lá em Paris, onde existia toda uma comunidade, uma cidade em volta de Versalhes. E ali existia alimento, ali existiam as regras próprias, as festas, o suprimento do rei, e você vivia num mundo totalmente diferente do que é a realidade. Confortável, né? Confortável. E a realidade é a floresta. E de repente eu fui, aos 46 anos, jogado para a floresta. E a força, né? E a força. Então, assim, eu fiquei perdido, confesso que fiquei perdido. É muito difícil de carreira aos 45, 46 anos de idade. E foi muito complicado. Então, esse foi um marco muito importante da minha vida. Então, dia 13 de julho de 2011, não esqueço jamais. Você sabe que a gente conversando agora aqui, né? Nosso relacionamento, então, passa-se aí, beirando quase 15 anos de relacionamento, eu não sabia dessa história. Então, o JLCast também vem para aproximar... Porque aqui é história real, pessoal, né, Vinícius? História real de clientes. O pessoal que participa aqui são clientes. Então, eu, por exemplo, tenho uma amizade com o Paulo que eu chamo ele de Paulinho. Mas eu não conhecia a sua história. Não, pelo menos como começou. Não como começou e tudo mais, né? Mas... E a partir daí, então, dessa data, de estar jogado aí na floresta, sem ainda ter a possibilidade de se preparar, né? Porque você tem ainda um tempo, ó, você tem um ano aí, final do ano você... Não, as empresas é assim, acabou seu ciclo, tchau. Ainda mais grande empresa, né? Não existe acordo em grande empresa, certo, Paulinho? Não existe. E aí eu saí, naquele momento, não sabia do potencial que eu tinha, eu não sabia o que ia fazer. Eu tentei nos próximos 6 meses daquele mesmo ano, tentando me recolocar, tentando buscar uma nova oportunidade no meio corporativo. É isso que eu ia te perguntar. A primeira reação foi voltar para o mercado. Foi voltar. Eu fiquei 6 meses tentando, fiz algumas entrevistas, e aí eu ganhava um valor, as propostas que vinham eram todas bem abaixo disso. Eu tinha um salário de São Paulo, eu fiquei 10 anos na mesma empresa, eu fui promovido várias vezes, então isso, naturalmente, 10 anos numa mesma empresa, o salário só vai aumentando, além, soma-se as promoções, então tinha um salário muito bom. E eu não conseguia os mesmos valores. Tentei, até que chegou dezembro, não consegui, e aí eu comecei a prestar algumas consultorias ainda na pessoa física, uma consultoria para Ipiranga, mas consultoria você pegava 30 dias, 20 dias e ganhava um valor e terminava. Peguei 1, 2, 3, aí eu pensei, puxa, se eu não consigo voltar para o mercado corporativo, por que não eu não me transformar num consultor? E aí juntou a minha experiência de vida, conheci um jovem chamado Leonardo Zamariola. Lembro do Léo. 02 da Unicamp, muito inteligente, admiro ele até hoje, o Léo. E a gente juntou as forças aí, fomos sócios. Só que aí, quando surgiu a Forteplan lá em fevereiro de 2012, que a gente te procurou, foi lá e a gente abriu a empresa era ainda
eu falo assim que a gente vendia navio. Cara, vender navio é um valor alto, né? Só que você fecha um navio hoje para entregar daqui, não sei, 5, 10, 15 anos. É a mesma coisa em consultoria. Você pega um projeto, depois você fica 3, 4 meses para entregar aquele projeto. Então, o fluxo de entrada, de recebimentos, eram muito espaçados. E começava a ficar complicado o fluxo de caixa. E o Léo aguentou só 6 meses. O Léo Eu lembro. quis voltar para o mercado, quis voltar a trabalhar, quis dar aula e tal. E aí, julho, mas em 2012, mais ou menos, julho, assim, ele deixou a operação, ele me fez 2 opções. Ele falou, cara, você tem 2 opções. Ou a gente encerra a empresa, ou você me compra minha parte. Eu falei, cara, você só me deu uma opção, eu vou comprar a sua parte. Você não deu 2. E segue o jogo. Segue o jogo. Mas o que eu queria deixar para vocês agora nasce o nosso tema de hoje. Como ser empreendedor? Como você... O Paulinho é uma pessoa, como o Vinícius bem disse, depois o Vinícius pode ratificar, desde um crachá até uma decoração de Copa do Mundo na época, um uniforme, andar sempre bem alinhado, cara, ideias que hoje a gente aplica na JL Ramos, que veio do Paulo, a inspiração. Não sei se você sabia, mas a gente tá te falando agora. Não sabia não. Vieram do Paulo. Falou, pô, o Paulo anda de crachá. Bom. Pô, vamos lá, fizemos um crachá. Não, o Paulo anda com um uniforme na Forteplan. Certo, Vinícius? Aí Sim. o Paulo, quando a gente começou a fazer a prestação de serviço, vamos decorar o escritório lá da Forteplan de Copa do Mundo, que você pediu pro Vinícius, daí ele foi lá no final de semana, vamos passar a fazer a JL Ramos. Então a gente, muita coisa, A inspiração. é a inspiração do seu case de sucesso, de como você é como empreendedor. Então aqui, pessoal, a partir de agora, canel e caneta na mão e manda bala nas anotações que agora vem dicas de ouro, de como é. Para você empreender, assim, eu vejo algumas pessoas, alguns jovens falar assim, pô, eu quero ser dono do meu tempo, eu quero ser meu patrão, eu quero ser autônomo, A pessoa não sabe o que é trabalhar isso, por né? conta. Cara, você não tem noção. Cara, eu acho Não tem assim, nem eu noção. tenho alguns pontos para mim, para você empreender hoje, seja em qualquer lugar no Brasil, em qualquer país, você tem que ter alguns princípios, alguns fatores para você analisar. Cara, o primeiro que eu colocaria é o mercado. Cara, que mercado que você está entrando? É um mercado grande ou é um mercado pequeno? É um mercado saturado ou um mercado que tem oportunidade? A gente fala que tem aquele livro do Oceano Azul. Você está num oceano vermelho, onde só tem tubarão lá, sangrento, você prefere ir para um oceano onde você está nadando sozinho, tem mais oportunidades. Então, conseguir analisar o mercado é fundamental. Então, você olhou o mercado. Ok, você tem um produto que atenda às necessidades daquele mercado? Beleza, o mercado é fantástico, mas seu produto não atende. Não adianta você ir para lá se você não tem um produto. Fechei. O mercado é bom, excelente. Com o mercado de adquirência, na época, eu estou falando em 2012. O mercado de adquirência no Brasil, de cartões de crédito, vamos falar linguagem um pouco mais tranquila de cartão de crédito, no Brasil, o Brasil tem um PIB, que é um volume de consumo total das famílias. Okay? Vamos falar só de consumo das famílias. Você pega em 2012 a quantidade, ou share, a participação de cartões de crédito, na época, era em torno de 40% a 42%. Então, de tudo que as famílias consomem ou consumiam em 2012, somente 40% era com cartão. O resto era com boleto, dinheiro, sabe, cheque, um monte de coisa. Então, o mercado é grande. O mercado é muito grande. Então, eu analisei o mercado. E com possibilidade de expansão, né? Expansão. Além de expansão, era um mercado que tinha somente 2 concorrentes, que era VisaNet e Cielo. Então, assim, uma outra data importante para a gente ter sucesso foi no dia 31 de julho de 2010, quando houve a quebra de exclusividade das bandeiras no Brasil. Antigamente, antes de 2010, tinha todos os clientes ou varejista que queria receber Visa, ele tinha que ir onde? Na VisaNet. Que queria receber Mastercard, ele tinha que ir na Redcard. Era assim que funcionava ali. Quando quebrou-se esse mercado, quebrou a exclusividade, o que aconteceu? A VisaNet, que se transformou em Cielo depois, poderia receber Master Visa e a rede, quer dizer, abriu-se o mercado. Inclusive, abriu-se o mercado novas oportunidades.
Então você tem que conhecer o mercado que você está entrando. Não adianta falar assim, pô, vou querer montar um escritório de contabilidade. Não tem a mínima condição de montar. Mas, ok, então você viu o mercado, você viu que o seu produto atende, aí você vai ter que montar uma estratégia de atuação. Então, uma estratégia de atuação. E aí, eu sou da área estratégica. Então, você montou sua estratégia de atuação, você viu que o mercado é bom, o produto é bom, montou a estratégia. Uma outra coisa que muitas pessoas erram é que falam assim, eu vou empreender. Quanto você tem de dinheiro para empreender? Você tem grana? Por fluxo de caixa? Para você investir? Para você pagar? Então, você tem que ter dinheiro também. Dinheiro. E o quinto, pô, parece quinto, né? É o menos importante. Não, o mais importante é pessoas. Pessoas. Sem pessoas você não faz nada. Sim. Não faz nada. Assim, esquece você falar assim, eu vou empreender sozinho, vou fazer carreira solo. Não existe carreira solo em empreendedorismo. Então, você tem que ser as pessoas. Então, o que aconteceu com a gente lá em 2012, que acho que foi fundamental, quando a gente chegar lá na frente, talvez, se a gente for andar um pouquinho na história aí, foi que a gente tinha esses 5 fatores. A gente tinha um mercado fantástico, a gente tinha um produto fantástico, conseguimos fazer um planejamento bom, a gente conseguiu investidores que colocaram dinheiro, e a gente tinha pessoas. E Pessoas. pensando lá em 2012, Paulo, todos esses 5 pontos eram claros para você ou você descobriu eles ao longo da jornada? Assim, eu trabalhei 10 anos em planejamento. Eu leio de 10 a 15 livros. Você vê quem vê no meu Instagram pode ver que eu só posto café, corrida ou livro. Só tenho 3 coisas, eu não posso mais nada além disso. E eu leio muito sobre isso. Eu trabalhei na Cielo durante 10 anos em planejamento. E aquele período de 6 meses que eu fiquei antes de montar o projeto com a Elavon, eu trabalhava em planejamento. Eu aprendi muito com a Leusa Mariola. Então, quando a gente foi entrar, eu falei, puxa, e aí, vou empreender da minha cabeça ou vou usar tudo aquilo que eu estudei e aprendi? Então, quando a gente começou, estava claro. Legal. Tanto que eu tinha um valor em conta corrente, assim, das minhas reservas, eu falei, gasto todo esse dinheiro para empreender ou faço aquilo que eu sempre ensino pro cara que vai empreender? Cara, por que você não rateia pizza? Então, assim, o que eu fiz? Em vez de eu pegar o dinheiro que eu tinha, contratar pessoas, escritório, aluguel, tudo isso, o que eu peguei? Eu peguei investidores anjos. Então, eu dividi a pizza lá. Um pedaço ficou com o investidor anjo, colocaram o dinheiro, confiaram no projeto. Um pedaço chamei pessoas do mercado que ganharam participação. E outro pedaço ficou comigo. Então, isso demonstra planejamento. Legal. E estratégia. Planejamento. E assim que a gente começou. E aí, inicia-se então a operação Forteplan, vamos dizer assim, pós o Léo, mais ou menos do meio para o final de 2012. E você já tinha o projeto Elavon, depois você conta quem que é Elavon, porque hoje o pessoal não vai conhecer, mas na hora que você falar quem a Elavon se tornou, quem comprou a Elavon, o pessoal vai acabar lembrando. Você já tinha a Elavon ali ou não? Quando o Léo saiu, você teve que ir de novo para a floresta, digamos assim, atrás de projetos? Vou te falar uma outra data. 12 de novembro de 2012. Foi o nosso primeiro dia de operação Elavon. E aí eu vou dizer o seguinte, o que é sorte? O que é sorte? Sorte, eu vou falar o que é sorte, espero que você está ouvindo aí, escreva isso. Sorte é quando você encontra a oportunidade, ok? E a preparação, quando você está preparado. Tipo assim, passou a oportunidade, você não está preparado. Cara, passou. Agora você está preparado, mas não tem oportunidade. Você vai ficar lá preparado a vida inteira. Sim. Não tem oportunidade, não funciona. Então, o que aconteceu com a Elavon foi justamente isso, foi uma sorte. A gente estava preparado, eu estava preparado na época, porque eu conhecia o mercado, porque eu sabia de planejamento, porque eu tinha as pessoas, eu tinha investidores, houve a quebra da exclusividade e tinha uma multinacional querendo entrar no Brasil que queria aplicar um modelo de vendas terceirizadas. Até então no Brasil, toda força de venda própria. Cielo, Redcar, GetNet. Eles vieram com um modelo diferente. Essa é a oportunidade. Sim. Eu preparado, sorte. Mais ou menos assim. Sucesso. A Elavon é uma empresa americana. Isso que eu ia falar. Quem que é a Elavon para todo mundo? Uma empresa entender? americana que tinha como acionistas, que tem como acionista, né, o US Bank, e na época aqui no Brasil, o Citibank. Então o Citibank, na época, para uma multinacional vir no Brasil, ela teria que ter obrigatoriamente um parceiro brasileiro, um banco brasileiro.
E ele é americano, o sítio americano, e eles fizeram uma parceria e montaram a Elabon Inc. aqui no Brasil. Legal. Então, a partir daí, preparação. Vamos lá, então. Planejamento, preparação, oportunidade. Nasce a Operação Forte Plan. Só que ao longo desse tempo, né, Vinícius, que a gente acompanhou muito bem esse início, e é um desafio que eu tenho junto com o Vinícius hoje na JL Ramos, porque gerenciar pessoas, gerenciar recursos e gerenciar recursos que não são nossos é complicadíssimo. E, como você diz, a Elabon entra no Brasil, não em Campinas, no Brasil. Então, eu lembro que tinha a operação, eu lidei muito nesse começo, que eu que fazia as aberturas, era a Operação Fortaleza, era Itajaí, era Goiânia, se eu não me engano, que me lembra, que vem na minha cabeça. Grande, lá. E como que foi esse planejamento? E vocês chegaram a quantos funcionários? Uns 80, não foi? 60 e poucos, quase 70. Né? Quase 70 funcionários. Como que foi organizar isso espalhado no Brasil inteiro? Então, o importante é o seguinte, é você saber otimizar os recursos e usar os recursos assim, de uma forma onde ele vai gerar mais resultado para você. Então, voltando em planejamento, e naquilo que você conhece, domina, a gente era meio que sniper quando a gente começou. O mercado, ele é desse tamanho. O mercado é gigante no Brasil. Mas você tem varejistas que faturam, que é MEI, por exemplo, hoje tem o MEI, que faturou lá 2, 3 mil reais, e tem aqueles que faturam bilhões por mês. E a gente falou, pô, a gente não tem um time grande, a gente começou com 10, 12 pessoas, então não adianta ir no pequenininho e não adianta ir no grandão. Então a gente ia em clientes meio que na faixa, no meio da pirâmide, onde a gente conseguia realmente trazer um resultado melhor para a empresa com o esforço que a gente conseguia fazer na época. Então por isso que a gente conseguiu crescer muito rápido em Campinas. Aí, só que o time era pequeno, a gente foi em Campinas, a gente foi em Jundiaí, a gente chegou até Piracicaba e Sorocaba, com essa estrutura societária inicial que a gente começou lá. Então aí foi 2012, 2013, final de 2013. Só que é lógico, eu acho que você falou no começo, eu até me sinto assim, lisonjeado de você falar que, pô, eu sou um cara empreendedor, eu sou meio, assim, incansável mesmo, eu gosto de... Até às vezes eu arrumo umas encrencas por conta disso. mas eu não estava contente só com essa região Limeira, Piracicaba, eu queria, como você falou, eu queria Campo Grande, eu queria Limeira, e a gente tinha alguns impeditivos que são os sócios. Eu não era dono, lembra quando eu fatia pizza? Quando você fatia, desculpa aí. Corta. Quando você corta a pizza você aí. divide a pizza, você também divide decisões. A decisão não é só sua. E algumas pessoas da empresa não concordavam com o modelo que eu gostaria de fazer a nossa expansão, que eu acho que é isso aí que você quer saber. Como eu cresci. Como cresceu? Porque a oportunidade ela aparece, certo? Porque nessa época eu até acompanhei bem o projeto de perto, Paulo, e me corrija se eu estiver errado. Mas para vocês um fator limitante de crescimento era geográfico. Não dava para crescer muito se ficasse só em Campinas e região. Não, E aí você entra com o sócio não querendo, talvez. O volume volume processado que a gente fala nesse setor e a quantidade de transações que passam nas maquininhas de cartão de crédito realmente é limitado. E quando você fica numa região geográfica apertada, você sofre ataque de todo quanto é lado, você é pequeno. Quanto maior, você consegue pulverizar, reduzir risco, você consegue diluir o seu risco, só que o Brasil é grande, né? O Brasil, geograficamente, é muito grande. Você montar uma operação em Manaus, Amazonas, Campo Grande, é muito difícil isso. Então, esse era o grande problema nosso. Era aí que está o X da minha pergunta. É muito grande. Como organizar uma operação? E aí você já falou um potencial problema que você teve que driblar. A questão de decisões com o pessoal que você dividiu a pizza. Como que foi lidar com essa situação e qual a estratégia que você abordou para ir para outros estados? Boa. Eu acho que essa estratégia foi fundamental para a gente conseguir crescer. O que a gente fez? Quando um sócio nosso saiu da operação, eu conversei com os que ficaram, falou, nós temos que crescer, nós não temos dinheiro para crescer, e você colocar um profissional CLT em Londrina ou em Itajaí,
É muito difícil você controlar a distância. Uhum. Então, a gente ajudou o modelo de sócios locais. Então, eu conheço o mercado, eu conheço as pessoas do mercado, eu sei a capacidade de cada um. Então, eu ligava para um Christian, que você conhece muito bem. Cara, quer ficar rico? Ou quer sair de Versalhes? Você está em Versalhes aí, é bonitinho e tal, mas, cara, você não pode sair, você não cheira a floresta, você não respira a floresta, você não corre atrás do cachorro do mato, não caça um cervo, sabe? Você não tem essas emoções que a gente tem aqui. E a gente fez uma proposta para cada um deles, o modelo é simples. A gente abriu uma filial na localidade, onde ele não investia nenhum recurso, nenhum dinheiro, e ele ganhava participação dentro daquela filial no decorrer de 3 anos. Então ele começava com um percentual, depois mais um ano ele ganhava, aumentava esse valor, e 3 anos ele chegava no limite dele, que ele tinha 30% do negócio lá. Ele não investia nada e recebia um salário razoável para ele poder tocar a vida dele Tocar a lá. vida dele, à medida que o resultado fosse acontecendo, ele vai ganhando uma fatia da empresa, daquela filial. Se ele saísse antes, ele perdia. É Era lógico. Então, o modelo de crescimento. Alteração contratual que eu ficava tocando. E ele, ó, tá pronto, dividiu o percentual lá. Mas foi muito bom, porque Legal. ele na ponta, ele se sentia sócio dono, ele era Sim. dono da operação. Então, não sabe me preocupar. Então, assim, com isso, a gente conseguiu implantar rapidamente Ribeirão Preto, conseguimos fazer Curitiba, conseguimos fazer Itajaí, conseguimos fazer Fortaleza. Londrina, Fortaleza, Niterói, Campo Grande, Goiânia. E a gente foi crescendo. E, pessoal, para quem ainda não entendeu o intuito da conversa, a Elavon é uma máquina de cartão de crédito e débito aí que vocês acompanham hoje, que tem uma infinidade, certo, Paulinho? Hoje Certo, tem certo. até, segundo informações aí, maquininhas que nem se comunicam com o sistema da Receita Federal. Mas enfim, não vou entrar nesses méritos. Mas tem maquininha hoje, tudo quanto é cor. Parece um arco-íris de maquininha de cartão. Mas naquela época não tinha. E você trazer uma Elavon, eu lembro na época que você tinha que ver a bandeirinha do Visa e do Master. Quando você vê uma bandeirinha diferente, você já, opa, será que isso aqui é seguro? Eu tinha essa sensação. Né? E o mundo não era tão globalizado como é hoje. Que nem, você falar com um cara lá em Itajaí, não tinha, o WhatsApp estava começando, estava engatinhando. Era ligação, e-mail, mensagem de texto, certo? Lembra dos 5 pontos do planejamento? A gente sabe que o produto, quando a Elavon chegou no Brasil, não era perfeito. Era uma startup aqui no Brasil. Mas tinha um bom banco por trás, que era o Citibank. Então, ele chancelava, dava uma credibilidade para o produto. E tinha a Forteplan, que eram pessoas do mercado, eram pessoas que conheciam o mercado e sabiam vender aquele produto. Então, acho que foi... Então, aqueles 5 fatores, mas todos têm que ser nota 10? Não necessariamente. O mercado não precisa ser tão bom assim para você poder entrar. Sim. Né? O planejamento não precisa ser perfeito, a estratégia perfeita, precisa ter bilhões de dinheiro para você poder entrar, mas você tem que ter uma certa média. E eu acho que, em alguns pontos, primeiro nesse começo, acho que o diferencial nosso foi pessoas. Foi trazer um Marinho, que era do mercado, foi trazer um Luiz, foi ter um Ricardinho, foi a minha pessoa também lá. Então, a gente já Pessoas conhecia. certas. Exatamente. Isso foi um Christian de Londrina, foi um Leonardo Wurth de Santa Catarina, E esse pessoal inicial você já conhecia? todos da Cielo. O único que eu não conhecia aí era meu irmão, que puxava fio, mas hoje é um dos nossos melhores vendedores ali, é o Marcos. Muito bom. Que legal. E nem todos foram acertos, né, Paulo? Teve momentos que as pessoas não foram as... Eu falo assim, pô, o pessoal só vê como é que é? Só vê as pingas, não vê os tombos. Mas a gente sabe, vocês acompanharam muito bem alguns erros que a gente teve, ou algumas coisas que não deram tão certo como a gente esperava, né? Tentamos ir para São Paulo várias vezes, não conseguimos. A operação de Goiânia não deu certo. A de Campo Grande, ela foi bom até um certo ponto, mas depois ela acabou não decolando. Então, assim, nem tudo é sucesso. Não foi tão simples assim, não. Mas se a gente tratar a sua história como um grupo, deu bom, foi sucesso. Talvez uma operação ou outra, depende de muita coisa e sazonalidades do local também, né? Deu bom até um meteoro cair, né? A gente teve um meteoro. Daí já entra numa outra história, num outro ponto da história. No meteoro, no dia 22 de abril, dia dos Correios do Brasil, acho que é isso, né? De abril. De 2017. Imagine qual seja já. A compra? Aí a compra. Assim, é lógico que teve alguns problemas antes, não tem como falar de 2017, sem a gente falar de 2015 e 2016. Eu acho que os mais velhos aí, vocês também devem conhecer,
o que o Brasil passou em 2015 e 2016. Então, a gente teve os problemas dos escândalos do PT, e Lava Jato, a gente teve greve dos caminhoneiros, quem acompanhar os índices que a gente acompanhar de inflação e de PIB, o país que teve uma queda de PIB em 2015, onde o mundo inteiro, sem guerra, sem pandemia, sem nada, e o Brasil caiu o PIB. Então, é lógico que 2015 e 2016 foram traumáticos para o Brasil, até que culminaram com o impeachment da Dilma. Tá? Só que aconteceu com esse problema todo, houve uma decisão unilateral do Citi de sair do Brasil, Citibank, que era um sócio Elavon. Ele saiu da Argentina primeiro, e depois ele quis sair do Brasil. Quando ele falou assim, eu vou sair do Brasil, a Elavon falou assim, peraí, mas o meu sócio que está no Brasil, que conhece o Brasil, quer sair, eu vou sair junto. Já sinalizou em 2016. Então, o nosso drama começou em 2016. Quando a gente falou, poxa, ela não vai sair. E agora? O que eu faço com o time? O que eu faço com as pessoas? Com a carteira? Então, a gente começou a negociar, a prospectar novos parceiros. Né? Inclusive, um deles foi a Stone. A gente já estava negociando com a Stone quando a Stone comprou a Elavon por R$1. R$1. A Stone, então, já era uma empresa de adquirência? Já era. A origem da Stone, ela vem da Braspag. A Stone, os fundadores é o André Street e outros mais lá, acho que o mais importante é o André Street. Eles fizeram várias soluções intermediárias, fez a Braspag, que ele vendeu para a Cielo. Ele vendeu 2 vezes a empresa, porque ele vendeu para a Cielo, ele vendeu primeiro para o Banco Pan e depois para a Cielo. Mas assim, eles começaram a Stone mais ou menos em 2014. Eles começaram a Stone em 2014 e fizeram uma máquina, eu acho que uma das melhores soluções de adquirência que tem hoje é a Stone. Então eles estavam lá como uma startup começando a operação enquanto a gente já era grande. Tanto que eles falam, quando eles compraram a Elavon por R$1, a carteira que nós tínhamos, que passava dos volumes de clientes que nós tínhamos com a Elavon, era 2, 3 vezes o volume de toda a Stone da época. Nós éramos muito grande para eles. Caramba. Só que, quando eu falo assim, esse meteoro caiu no dia 22, eu também lembro da data, onde eu estava, e quando eu liguei a pessoa, e ele falou, não, foi nós que compramos. Por quê? Porque eu vi que ali poderia, a gente teria um conflito de estratégias. Porque a Stone, ela tinha uma estratégia de time próprio, força de venda própria. E nós éramos uma força de venda terceira. Então aí você vê que já muda tudo. Já muda tudo. Mexeu a água. Você está no oceano, de repente ela estava calma, nadando, conseguindo, de repente caiu meteoricamente. Ficou balançando, e a tempestade veio, e aquele ditado lá, né? Não tem mar calmo não faz bom marinheiro, né? Assim que o pessoal fala. Não faz, então, tava calmo demais. Tava calmo demais, Deus falou assim, vamos dar uma mexidinha lá na água. Lá. Turbulência. E nesse momento estava em expansão, né? Vocês estavam construindo as filiais nos estados, a operação estava em pleno desenvolvimento, né? 50 funcionários, de Fortaleza a Porto Alegre, a gente queria crescer muito mais, a gente queria abrir mais polos, porque a gente estava com caixa muito bom, a empresa já tinha saído daquele momento de indecisão, de definição. A gente tinha em torno de 250 milhões mês transacionando nas nossas maquininhas. Então, assim, a gente queria crescer. Sim. Só que a Stone, aí teve aquele conflito de estratégias nós com eles. A gente conversou várias vezes com a Stone, a gente tentamos vários acordos, assim, para não parar a operação, mas eu entendo eles têm um modelo de atuação. Questão de estratégia de cada empresa, né? Faz parte. E aí entra num outro ponto. Tudo certo, mar calmo, vem as ondas, tempestade, e aí? Acontece a compra, então, a Stone assume a operação da Elavon, e como que fica a Forteplan nesse momento? Nós ficamos de 2017, a primeira a atuação que eles fizeram com a gente é reduzir o nosso tamanho, ou a nossa área geográfica. Então, nós tínhamos operações de Fortaleza a Porto Alegre. Inclusive, Porto Alegre tinha começado a fazer 2 meses.
E eles adquiriram as operações de Fortaleza, Rio, Campo Grande, Porto Alegre, São José do Preto, e limitou a atuação da Forteplan de Jundiaí até Limeira. Então, assim, a gente fala que é no corredor, é o corredor Forteplan. Para nós foi ruim? Não foi tão ruim, porque o número de funcionários, ou de vendedores, permaneceu o mesmo. A gente tinha 60 espalhado, a gente tinha 60 concentrado. Uhum. Assim, e a operação da Stone era muito melhor do que a operação da Elabon. O produto para a gente vender era muito melhor. Então a gente conseguiu ali em 2 anos atingir marcas muito melhores, marcas de eficiência, do que a gente fazia anteriormente. Porque estava concentrado, é muito mais fácil você estar concentrado do que pulverizado pelo país. Ainda mais o país do tamanho do nosso. Então a gente conseguiu chegar num número muito bom. Foi 2 anos maravilhosos. Foi muito bom a forma de atuação. Tanto que vocês viram lá. Vocês sabem a nossa receita. Não tem como falar. Sabe? Vocês viram que os números cresceram de 2017 para 2019. Sim, né? E acho que nessa época, quem andou em cada uma das lojas ou restaurantes ou padarias do Cambuí viu uma Stone no caixa, era porque a Forteplan estava... Pra você ter ideia, em Indaiatuba a gente chegou a ter quase 42% de share no varejo. Em Campinas, a gente entregou para eles por uns 25% de share. Quer dizer, 25% dos estabelecimentos de Campinas tinham Stone, que a gente vendeu. Hoje deve estar com um pouco mais, uns 30 e poucos. Uhum. Mas a gente pegou 1/4 da cidade. Inclusive no prédio que a JL Ramos é sediada, tem uma sede, ou um polo, algo do tipo da Stone. A operação deles é fantástica, porque eles têm a questão da operação a central de atendimento deles é própria. Então, é um funcionário Stone que atende. O motoboy que entrega a maquininha é funcionário próprio da Stone. Tudo de verde. Tudo de verde. Então, assim, ele tem meta para poder entregar, treinar. Então, a operação deles é fantástica. A gente queria continuar mais. Mas aí, acho que a gente ficou grande demais para eles. E aí, fomos até dia 31 de julho de 2019. Ainda foi bastante, ainda lutou bastante ainda com eles. Conseguimos fazer um bom dinheiro lá. Bacana. E pessoal, vocês estão analisando, né? Acho que uma lição que eu tiro daqui desse bate-papo, a gente vai entrar agora depois num cunho mais aí pessoal, né, de curiosidades, é que planejamento, estar preparado e na hora que a oportunidade, que você vai buscar a oportunidade, que ela não bate na porta, às vezes até bate, né? Mas precisa buscar a oportunidade, que você consiga abraçá-la e prosperar com essa oportunidade. Mas nem sempre nessa oportunidade tudo vai ser calmaria. Você vai abrir operações, elas não vão dar certo, vocês vão abrir operações que vão dar certo, são pessoas que vão passar pela sua vida e que vão sair, que vão ficar bastante tempo do seu lado e que vão sair. Então, é uma aula de empreendedorismo num país tão complexo, né, Vinícius? Tão difícil de empreender, na verdade, né? E eu acho que uma das palavras importantes é resiliência, né? Porque por mais que a gente faça tudo certo, imprevistos acontecem. Das mais variados possíveis, né? Então, no momento onde vocês estavam em expansão, crescimento, as coisas indo bem, um fato que vocês não controlam, que é um fato de mercado, ele muda todo o jogo. E dentro de um bom planejador, que você estudou, e de um grande empreendedor, vocês tinham algum lugar anotado, possíveis turbulências como essas? Ou realmente é estruturar e esperar, igual aqueles prédios do Japão, que dá terremoto, balança, mas não cai? Mas aí é só um testemunho. Eu participei, acho que da primeira, não sei se eu posso chamar de congresso, enfim. Convenção. O primeiro evento que a Forteplan fez, se eu não me engano, isso foi em 2014 ou 2015. Naquele evento, o Paulo contou a historinha da vaca. Que boa. de jogar a vaca fora. E naquele momento, em 2014, 2015, o Paulo já falava sobre a possibilidade de perder a única fonte de receita. Isso, a gente sabe que tudo na vida é ciclo, existem contratos,
Se o contrato fosse assim, algo que não pudesse ser rompido, ele não teria uma cláusula de rompimento. Se tem uma cláusula, é que ele pode ser rompido. Então a gente sabia desde o começo que isso poderia acontecer. Então eu sempre preparei o time para isso. Né? A gente sempre tentou, inclusive a história da vaquinha lá. Quer que eu conto ela rapidinho? Pode contar a história da vaquinha. A história da vaquinha é o seguinte: tinha eu não lembro nem onde eu vi essa história, mas estava um sábio andando nas andanças dele lá pela região e com um discípulo do sábio. Eles estavam andando e pararam numa casa. Antes de chegar na casa, é lógico que olharam, não tinha nenhuma vegetação, era um lugar seco, era um lugar assim que não tinha nenhuma plantação na casa. Era uma casinha simples, aquele sem reboque, aquele telhado ruim, e tinha uma família lá dentro, né? E a família chamou o sábio para lá conversar, e o sábio conversou e tudo. E conversando, o sábio, as pessoas, eles foram tomaram leite. Leite, né? Ah, puxa, mas é só leite. Não, é leite que a gente tem aqui, mas o leite é saudável, o leite é muito bom e tal. E ele tomou, e na saída ele viu uma vaquinha. E a vaquinha estava lá, era uma vaca. E ele pensou assim, poxa, essa vaca deve ser, é o leite que eu tomei. Então assim, tudo isso vive em torno dessa vaca. Eles voltando embora para a casa deles, o sábio pegou, ele empurrou a vaquinha do barranco. O discípulo falou, meu Deus do céu, o que você fez? Você acabou com todo o suprimento daquela família, eles vão morrer. Ele empurrou a vaquinha do barranco. Fica tranquilo. Eles foram embora, o sábio morreu, passou-se 10, 12 anos, o discípulo virou sábio, e ele, nas andanças dele, passou naquela mesma região. E chegando lá, viu plantação de milho, viu plantação de batata, viu várias vacas, viu cavalos tal, e tudo. E ele chegou lá e viu a família arrumadinha, a casa arrumada, reformada, pintada, né? Conversou com o dono da casa tal. Tudo bem, mas o que aconteceu com vocês? Né? Essa mudança tão radical assim? Olha, primeiro assim, quando vocês saíram, a gente saiu para fora, a gente olhou, alguma coisa aconteceu com a vaquinha e ela tropeçou e caiu e foi no barranco e caiu e morreu a vaquinha. A gente ficou preocupado, vamos morrer. A gente falou, o que a gente vai fazer? Mas tem terra aqui, vamos plantar, vamos colher, vamos batalhar. Então a gente começou a plantar, ia plantar, nasceu milho, a gente foi ver o açude, melhoramos o açude, começamos a vender o milho, veio mais, e a gente conseguiu evoluir de vida sem a vaquinha. E eu falava isso na época. Hoje a ela é a nossa vaquinha. E ela vai ser empurrada a qualquer momento. E ela foi. Assim, isso é uma lição, acho que para todo mundo, assim, não se apegar a alguma coisa, porque a vida a gente sabe, né? Nada é certo nessa vida, a não ser a morte. A morte. E vou traçar um paralelo. A gente sabe, né, como você mesmo disse, que você é corredor. E não é qualquer corredor. E para correr o que você correu e corre, eu já é o segundo participante que corre maratona. Eu tô ficando com vergonha. Você correndo em 5 km, os caras tá correndo 42, velho. Conta um pouquinho como que foi a experiência. Para quem não sabe, o Paulo correu agora Buenos Aires. Buenos Aires, 42 quilômetros. A gente já falou com o Dr. Bruno no último episódio, ou penúltimo, se não me engano, que ele correu Chicago, 42. E não é qualquer pessoa que vai e corre 42 quilômetros. Amanhã eu vou correr uma maratona, O estúdio aqui novo é próximo do local aqui em Campinas, que é a Lagoa do Taquaral. Vou sair aqui do estúdio, vou dar... Tem 6 quilômetros, 7 voltas, aí tá rapidinho, né? Precisa também do planejamento, certo, Paulo? Sim. Por que eu gosto de maratona? É porque eu gosto de sofrer? Não. Pouco, segundo o Vinícius, tem fotos que não sei se gosta, mas que sofreu um pouquinho. Eu acho que gosta. É que tudo que requer... Uma maratona requer planejamento, como você falou, e requer estratégia. Assim, quando você vai correr uma maratona, como eu corri no dia 24 de setembro, a maratona para mim começou dia 1 de janeiro, quando eu comecei a fazer toda uma preparação para culminar lá no dia 24. Então tem todo um trabalho que você faz pré de treinamento, e aí treinamento é fortalecimento, aí o treinamento é um acompanhamento nutricional, é um acompanhamento de suplementação, é um acompanhamento de um técnico, são treinos, é hora sozinho, é hora que você está lá correndo durante 3 horas sozinho naquele sol de Campinas. Então tem toda uma preparação
para você fazer 42. E quando você também chega, ok, primeiro você tem que querer fazer a maratona, depois você tem que aguentar o período de treinamento todinho. Você tem que aguentar. Eu comecei a correr com um amigo meu, ele lesionou no meio do caminho, você pode machucar. Porque a carga de treinamento você pode machucar no meio do caminho. Então você tem que passar todo o período de treinamento. E para ir para a prova, você tem que planejar também. Então, assim, você tem que ir 2, 3 dias antes, você tem que ver como você vai buscar o kit, a hora que a inscrição, comprar passagem, e você vai buscar o kit da prova, e se preparar, acordar 3h30 da manhã, porque você vai começar a corrida às 7 horas, tem que chegar às 6. Então, toda essa estrutura que você monta, que faz parte também da maratona. E aí, quando começa? Quando começa, tem que ter uma estratégia também. Uhum. E aí que eu mais gosto, porque, assim, como ela tem 42 quilômetros, se você se preparou, você consegue fazer uma estratégia. Numa corrida de 10 quilômetros, 5 quilômetros, 3 quilômetros, 100 metros, cara, 100 metros, o cara dá o tiro de largada, você sai correndo que nem um doido para você terminar. Uma maratona não. Relaxa, você tem 42 quilômetros, você pode administrar o tempo, você tem uma tática, uma estratégia, você começa devagar, termina mais rápido, conforme aquilo que você planejou para a época, que se preparou para isso. Então, por isso que eu gosto de maratona. Maratona é uma coisa que quer correr, beleza, 9 meses antes, no mínimo, no mínimo. E é lógico que eu corro maratona desde quando eu tinha 19 anos, minha primeira maratona que eu fiz com 19, 20 anos. Eu já corri 13 maratonas. Preciso correr 14, porque eu não posso ficar nesse número 13. Mas Isso que eu ia falar, tá homenageando? Não, vou fazer 14. Mas assim, eu gosto muito. E hoje o tempo que eu faço de maratona, com 56 anos de idade, é mais rápido do que eu fazia quando era jovem. Por quê? Experiência, preparo, estratégia, Planejamento, planejamento. E tecnologia. Tecnologia? Como assim tecnologia? Quando eu era jovem, o mundo era outro. Sim. Eu corria com água, um tênis ruim, um short ruim, uma camiseta ruim, e não sabia nem o que eu estava fazendo, saía correndo. Hoje não, hoje você preparou, hoje você tem a suplementação de cada 5 quilômetros, repõe. Uma maratona você consome de 3 a 4 mil calorias durante aquelas 3, 4 horas que você fica. Servidos. Hoje serve, naquela época não. Então, assim, um ser humano, subsistência dele, ele consome em torno de 2.000 ou 3.000 calorias. Uhum. Você vai consumir isso, ou mais que isso, naquele período da maratona. Então, ninguém tem reserva suficiente para você conseguir consumir aquela energia guardada no corpo. Então, você precisa de reposição. Então, isso é tecnologia. Até porque senão você quebra no meio da maratona, né? Acaba. Justamente acaba. Fora a questão de relógio, né? Você consegue marcar o quilômetro que você tá. Você consegue controlar o tempo que você está correndo, né? Você Porque tá correndo, senão sua velocidade. você fica com uma sensação de que você está muito rápido ou muito devagar, e isso pode estragar completamente seu planejamento, né? E tem uma tática, e é muito mental. É muito mental. Assim, e aí os meus treinos e campeonatos foram fundamentais, porque eu acabei correndo sozinho, porque o meu companheiro se lesionou. Então, assim, o trabalho mental, eu não levo nem fonezinho, não. Sem fonezinho? Sem fonezinho. Eu e minha mente. Vai conversando. 3h30 conversando com você mesmo. Você com a sua mente. E é por isso que é interessante fazer um paralelo da maratona com o empreender, né? Porque são as mesmas coisas. Resiliência, planejamento, estratégia, equilíbrio, enfim. Tudo aquilo que você precisa para construir e correr uma maratona, você precisa para empreender. Quilômetro que você corre num pace, que é velocidade bom, o outro quilômetro você corre mal. Tem hora que você tá com vontade de dar um gás, você dá um gás. Tem hora que você não tá com vontade, você reduz. Cara, não sei, eu não acredito em coincidência, mas providência, né, de ter 2 convidados que correram maratona que tem tudo a ver com o universo dos negócios. Porque assim, eu imagino que por mais que você se preparou para a maratona, em alguns momentos durante ela você pensou que, não sei, mas em alguns momentos você teve que lutar contra você mesmo. Continua. Acho que eu tive a certeza, eu consegui sorrir na maratona quando eu cheguei no quilômetro 40. Porque eu vi a reta, a linha de chegada, eu falei, agora não paro por nada. Não paro por nada. Agora eu chego até o final. Mas até lá é a dúvida. E eu acho que você tem razão. O empreender é uma maratona. É importante quem vai empreender saber que o empreendimento não é corrida de 100 metros, é corrida de maratona, é longo prazo.
Assim, você tem que realmente pensar no que pode acontecer, você tem que estar bem preparado, você tem que planejar, você tem que estar treinado, fazer aquilo que você treinou, ter a tecnologia à sua disposição. Eu acho que é muito importante, principalmente no mundo que a gente vive hoje. Acho que tem muita coisa à disposição, muito conhecimento, muita informação para a gente poder utilizar para empreender aí. É só ir buscar. Buscar. Bacana. Bom, a gente vai caminhando pro final. Passou rápido pra caramba. Daqui para frente, como é que vai ser? É isso que eu ia te perguntar, porque só para a gente caminhar para o final, né? Então, teve toda essa onda de crescimento do projeto Forteplan. 2019, a Stone rompe o contrato, que faz parte. A vaquinha vai pro brejo. pro brejo, literalmente. E agora a gente sabe que depois de um tempo, enfim, se você quiser entrar no mérito ou não, mas enfim, a gente sabe que você teve um tempo afastado do mercado, você está de volta ao mercado recomeçando. Então, como é que essa... Assim, quando a Stone fez a aquisição em 2019, nós assinamos um contrato de não compete. Eu fiquei 3 anos fora do mercado de maquininhas, financeira, meio de pagamento. A gente voltou agora dia 1 de agosto do ano passado. Só um parênteses, Paulo. Lá atrás você falou sobre sorte, né? Talvez o que eu vou falar agora, talvez... Enfim, não sei nem se eu devia falar, mas vou falar. Mas você considera essa sorte no sentido que foi exatamente o tempo da pandemia que você cumpriu o não compete? Onde talvez você teria que produzir menos de qualquer forma e você teve uma certa estabilidade para passar por esse período? Eu não sei se seria porque a gente continuou com outro negócio. Uhum. O que a gente mais aprendeu com esse modelo com Stone e com o Elabon? Que quando você trabalha para uma outra empresa somente vendendo e o produto não é seu, você não tem poder sobre o produto. De preço, né? Até mesmo de estratégia, de desenvolvimento, você não tem o produto não é seu, você somente vende. Você ganha um FII por aquilo que você vende, mas o produto não é seu. E a gente começou em 2018, já pensando nisso, um projeto, a gente fala em incubar um projeto dentro da Forteplan, que é o projeto da Vinc, que é uma conciliadora de cartões. A gente começou lá em 2018, 2019, fazer plano de negócio, fazer viabilidade, fazer o desenho, o UX do projeto, e a gente começou lá em 2018, 2019, que é um produto onde, vamos dar um exemplo para o pessoal saber do que eu estou falando, você tem um estabelecimento onde ele tem várias maquininhas de cartão de crédito, porque a gente viu, lembra quando atrás quando eu falei que era só 2 empresas? Agora tem um monte, como você falou, tem várias maquininhas. E muitas vezes o lojista, ele tem 2, tem 3 máquinas de cartão de crédito diferentes. Então, como que ele confere aquela transação, se está correto? Como faz a conferência do caixa dele? Para saber se tudo aquilo que realmente ele passou na maquininha, lá de cartão, se realmente está lá na adquirente, gravado no sistema, e principalmente se está no banco, se foi pago no banco dele. Ele tem que conferir, tem que fazer a conferência. Só que, imagine fazer isso da Cielo, da Redcar, da Stone, são 3 lugares diferentes que ele vai ter que entrar. E se ele for um restaurante e tiver os vouchers, VR, Alelo, Ticket, vai ter que entrar em 4, em 5, em 6 plataformas diferentes para poder fazer a conferência dele. A gente sabendo dessa dificuldade, a gente sabendo desse problema, dessa dor do varejista, e a gente é do mercado, nós desenvolvemos uma plataforma, começamos a desenvolver em 2018, uma plataforma onde ele vai num único local, vincconciliador.com.br, né, e lá ele tem todas as informações consolidadas. Primeiro ele consegue consolidar as informações dele num único portal, ele consegue verificar se a informação que estava na maquininha está na adquirente e se foi pago no banco dele. E o que acontece? Pode acontecer um erro de sistema, pode acontecer uma mudança de taxa, uma mudança de condição comercial, que não foi comunicado, ele não ficou sabendo, não ficou atento, então ele acha que paga uma condição e não paga. Percebe? Por isso o conciliador é importante. Sim. Então a gente começou a fazer um sistema, né, a Vinc, e a gente começou a implantar quando? Em 2020. Na pandemia. Na pandemia. Tá. E o varejo fechou. Então assim, em conciliação eu podia trabalhar. Então a gente sofreu muito na pandemia, porque a gente tinha uma carteira de clientes já de 180, 190 clientes,
e caiu para 50, 60. Entendi. Então, isso assim, foi um. Eu acho que o mundo não é o mesmo depois da pandemia. Não tem mais como ser. Mas a gente sabe disso. Então, por isso que a gente tem um produto nosso agora. E a gente também fez uma outra mudança estratégica muito importante. A gente não é mais monoproduto. Nem é mais monocanal. Então, a Forteplan, antes da venda, a gente era monoproduto, que a gente era Stone, a gente era monocanal, que era força de venda própria, porta a porta. Uhum. Hoje a gente é monoproduto. Hoje a gente vende lá Safra, hoje a gente vende C6, onde a gente vende Vink, onde a gente vende Vuelo, onde a gente vende Energia, onde a gente vende vários produtos. E a gente tem o canal força de venda própria, que é porta a porta, e a gente tem força de venda digital, que é via WhatsApp ou telefone. Então, Ampliou os leques. Ampliou o leque. Então essa é a estratégia. Preparando já para esse mundo novo que é hoje. Hoje as pessoas elas não querem mais fazer compra no mercado. Eu não vou no mercado mais. Eu vou lá, minha esposa vai no Pão de Açúcar ou no Dalben, faz assim, o cara vem com a caixinha da nossa compra do mercado lá na nossa casa. Mas assim que funciona. Assim funciona. Então se eu consigo comprar, por que eu não posso comprar, abrir uma conta corrente via digital, comprar uma máquina via digital? Já compra tudo. Então é isso que a gente está se preparando. Então assim, Forteplan versão 2 agora, ele é monoproduto e monocanal. Esse é o nosso objetivo. E você deixaria com uma mensagem final para o empreendedor? A gente já falou sobre planejamento, preparação, análise de mercado. Trabalhar com mais de um produto? Sempre. Para ter um backup? Ou até mesmo para não passar uma dificuldade? Ou mesmo quando a gente Mesmo está falando quando- de serviço, né? A gente sabe que quando você tem um cliente grande, você meio que se torna dependente dele. Dependente. A própria Mas- JL Ramos, né, Vinícius? Hoje a gente não sim. tem a contabilidade, nós temos BPO financeiro, nós temos recrutamento e seleção hoje, o JLCast, que é um portal de educação, e logo vem novidades aí com cursos para os empresários. Temos outros projetos aí para transformar a própria JL num ecossistema voltado para o empreendedorismo, para ajudar o empreendedor. Então a gente depende, é claro, o nosso carro-chefe é a contabilidade, nós temos outras fontes de receita. Somos hoje um polo de certificação digital também. Você acha que para empreender hoje um só produto é o suficiente ou você precisa pensar em algo maior? Eu acho que é fundamental que você tenha mais do que um produto e vários clientes. É que nem aquela historinha do dividir os ovos lá em cestas diferentes. Né? Até eu, como empreendedor, eu não tenho só Forteplan como produto ou como investimento meu. Eu tenho outros negócios que eu faço justamente para poder diversificar minhas fontes de receita. Então, assim, quanto mais acho que a empresa conseguir diversificar produtos e canais. Porque você tem que, assim, você é um omnichannel. Omnichannel é quando você chega no seu cliente de várias formas. A gente não é omnichannel, porque tem várias formas de você chegar no cliente. Mas, ao mínimo, você tem que ter o canal presencial, o canal digital, ou o canal internet, ou o tráfego pago, mas você tem que chegar no seu cliente. Isso é importante. E ter mais de um produto é muito legal. Bacana. Bom, Vinícius, já caminhando então para o nosso encerramento do nosso bate-papo. Quero agradecer você que nos acompanhou aí no JLCast, com o Paulo hoje, né, falando sobre empreendedorismo, várias dicas valiosas, espero que vocês tenham anotado e gostado. Deixo aqui minha gratidão para vocês e passo a palavra para o Vinícius aí fazer as suas considerações finais e depois o Paulo. Não, legal. Obrigado, pessoal, mais uma vez por esse tempo. A gente sempre espera que tenha enriquecido na sua vida, no seu dia a dia, que esses insights realmente tragam aprendizado e enriqueçam no seu trabalho. Paulo, obrigado por ter participado. Se você quiser deixar uma palavra final e principalmente onde o pessoal pode conhecer um pouquinho mais da Vink, um pouquinho mais da Forteplan, ou talvez até um pouquinho mais do Paulo, se você quiser deixar algumas formas de contato. Rede social, telefone, Snapchat, como é que mais tem aí por aí, que eu nem sei o que é isso. Eu agradeço muito a vocês, Brincadeira. ao Vini, a vocês, a todos da JL Ramos que sempre nos acolheram. É um serviço assim que eu indico, eu recomendo. Assim, tô super tranquilo de estar das empresas onde eu invisto estar com vocês lá. Eu acho que o pessoal pode encontrar mais sobre a gente no site da Forteplan, forteplan.com.br, ou Vink, que é o vinkconciliador.com.br,
Quer me achar no Instagram lá, pode pedir que eu autorizo. Paulo Araújo, _invest, porque eu sou investidor profissional também. Muito legal. Mas agradeço muito, acho que pô, é um conteúdo muito bom que vocês estão fazendo. Eu espero ter atingido a expectativa de vocês aí. Com certeza. E amanhã tem treino? Tem. Qual que é o número? Amanhã? Nada, eu tô com um desafio de fazer 300 treinos Não, isso que eu no sei. ano. Por isso que eu perguntei qual que é o número. Qual que é o número que tá? Acho O que de hoje já foi ou vai ser ainda? Não, vai ser à noite ainda. Ah, Deve estar no 335, né? Quase 335, né? 435. Tá. Você tá acompanhando, né? Tô acompanhando, eu acompanho. Pessoal, obrigado. Recado final, se você não é inscrito no nosso canal, peço que você se inscreva aqui na @JL Educação. Deixe seu like aqui nesse episódio e compartilhe esse conteúdo e outros que você acredite ser de importância para você. A JL Educação tem, além dos podcasts, vários conteúdos aí voltados para você, empreendedor, para você que tem uma empresa, um CNPJ, conteúdos para simplificar aí esse universo tão complicado que é ser empresário aqui no Brasil. A gente fica por aqui e a gente se vê no nosso próximo encontro. Um abraço. I've been